Fala, pessoal. Mais uma live, mais um encontro aqui nosso relacionado aí à cadeia de suprimentos, né? E tudo aquilo que a gente tem de necessidade, né? De entender sobre a cadeia de suprimentos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é sobre que está dentro, né, da sustentabilidade, mas é a pegada de carbono, né? Como que a gente pode trabalhar com esse tipo de processo, né? E de projetos dentro da área principalmente dentro da nossa área de compras, logística, como almoxarifado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses pontos. Não tenho a menor intenção de explicar todos os pontos da pegada de carbono, porque eles são muito extensos e muitos deles profundos, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre essa linha de pegada de carbono focado aí na nossa área de suprimentos. E para começar, a gente entende, né, como é que é essa cadeia de suprimentos, né, e todo esse significado da pegada de carbono dentro do nosso processo, né? O significado, então, da pegada de carbono, ele se refere muito ao método que mede ali as emissões de carbono para uma pessoa, empresa, uma atividade, um evento, uma organização, né? E esse cálculo tem considerado todas as atividades do nosso dia a dia, né? A pegada de carbono, muitos ainda têm alguma dificuldade em entender que ela não é somente fato da indústria, né? Mas ela também acontece em todos os níveis da sociedade. E se você está vivendo, você está jogando carbono na natureza e no planeta, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar com algumas situações para reduzir essa atividade e toda essa linha, né, de pegada de carbono que deriva aí do inglês de carbon footprint, né? Ou seja, literalmente a pegada desse gás. E, entre outras atividades, né, o reconhecimento da pegada de carbono, ela faz refletir sobre o que nós podemos fazer dentro da nossa cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, quando a gente trabalha dentro da logística, quando a gente trabalha com algum fornecedor de matéria-prima, a gente precisa entender para onde está indo o resíduo, como que vai ser feita a reutilização desse produto. Então, a linha da linha de carbono da cadeia de suprimentos, ela precisa ter muitas questões e muitas perguntas até a gente acabar desmistificando tudo isso. E existem muitas oportunidades, né, de projetos que podem ali gerar um grande benefício aí para a nossa sociedade. Ou seja, contribuir com baixo carbono, né, fornecer importantes insights, antecipar as futuras legislações, diversificar as atividades econômicas, e aí entra muito, né, essa parte de como que a gente pode diversificar a nossa cadeia de suprimentos, né? Quais são os modais que nós podemos atingir, quais são as formas de comprar, as formas de agregar valor à nossa cadeia de suprimentos, e ela precisa melhorar, né? A cadeia de suprimentos ainda é um ponto que muitos dizem que, né, que é meio que uma caixa escura, né, uma caixa que não está ganhando uma luz suficiente nessa busca de pegada de carbono, porque nós compradores, nós gestores de suprimentos, muitas vezes a gente precisa se posicionar, né, perante a concorrência, mas a gente tem que saber que a gente precisa entender sobre os nossos fornecedores e trabalhar com eles literalmente dentro desses processos, tanto de produto, quando a gente compra um produto, um serviço, a gente precisa entender sobre esse ponto junto com os nossos fornecedores. Então, quando a gente fala, né, sobre pegada de carbono, muito se diz também sobre os créditos de carbono, né? E a gente precisa entender isso, que esse crédito regulado aí pelo poder público, né, ele vai estabelecer o seguinte, trocando totalmente ali de uma forma muito simples. Você vai comprar de outras empresas que têm uma pegada de carbono zero e elas estão produzindo uma linha que ela pode ali trabalhar a compensação dessa pegada de carbono, você vai comprar créditos dessa empresa. Mas esse mercado, você não pode parar e pensar, eu vou fazer aqui tudo que eu quiser e porque eu vou comprar crédito depois. Isso é um pensamento que não pode ser feito, principalmente por nós da cadeia de suprimentos. Por exemplo, se um projeto de reflorestamento ele está ali sendo implementado, né, e evita a emissão de, sei lá, 100 mil toneladas de gás carbônico, essas toneladas de emissões elas podem ser evitadas, nessas emissões evitadas, e podem ser, então, convertidas ali dentro de crédito de carbono. E para emitir esses créditos de carbono, geralmente os projetos de carbono passam por um processo
muito sério, não é simplesmente você falar, eu aqui tenho uma pegada de carbono zero e eu vou começar a vender meus créditos. Não é nada disso. Ela geralmente passa por projetos e um processo de certificação perante organizações que fazem uma avaliação metodológica e vão utilizar essas reduções, essas remoções que realmente ocorreram, ou seja, não é algo que você pode aí pensar em, eu vou fazer dessa maneira e vai estar aprovado. Não é bem assim, é um processo um pouco mais complexo. E quando a gente fala, né, dentro ali, o que funciona, que esses créditos de carbono, como é que eles funcionam? Os créditos de carbono, eles são verificados e eles representam uma tonelada de gás carbônico que é equivalente que deixou de ser lançada aí na nossa atmosfera, né? E quando uma empresa, uma organização ou um país, né, ela emite uma quantidade específica de gás carbônico, ele pode compensar, então, investindo em projetos de carbono. Então, é sempre bom nós da área de suprimentos entendermos que nós precisamos também nos conectar com empresas, com parceiros, com fornecedores que tenham essa pegada de carbono e que possam aí gerir todo esse processo para que nós não tenhamos aí um descompasso, né? Ou seja, o seu fornecedor ele está evitando aquela pegada de carbono, ele está trabalhando para a pegada de carbono, reduzindo o gás carbônico ali, o CO2, né? Das operações dele, e automaticamente você acaba não trabalhando de maneira efetiva quando você como empresa, não trabalha sobre esse ponto. Então, quando a gente fala, né, de crédito de carbono, o crédito de carbono é exatamente isso. Ele tem exemplos, por exemplo, de reflorestamento, manejo florestal, reutilização de resíduos. Quando a gente fala em reutilização de resíduos, isso cai muito dentro da nossa área de suprimentos, ou seja, como que a gente faz a logística reversa, como que a gente fala para os nossos parceiros comerciais que eles podem estar trabalhando no reuso de alguma para que ficou dentro de algum tipo de equipamento ou de algum tipo de produto. Então, assim, esse gráfico, esse infográfico sobre crédito de carbono, ele é muito necessário para que nós possamos entender e como trabalhar toda essa parte de geração, né, do crédito de carbono. Eu vou, logo em seguida da live, essa live nossa sempre entra no nosso canal do YouTube, lá no Mesa de Compras, é só vocês botarem @TubiSupply que vocês vão achar o nosso canal, e eu vou deixar esse infográfico para vocês baixarem no QR Code, que é muito bacana e mostra o impacto de tudo isso e por que a gente precisa se preocupar com essas emissões, ou seja, os impactos na mudança climática, e não podem deixar, eu acho muito... beira o cinismo, né? Quando a gente fala a pegada de carbono não tem impacto nenhum no meio ambiente e não está acontecendo nada com o meio ambiente. A gente está vendo aí, a gente viu o Sul, infelizmente, a gente está vendo agora a Espanha, a gente está vendo outras cidades aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Friburgo, ou seja, cidades quase devastadas pelas mudanças climáticas. Então, quando a gente fala, né, sobre a pegada de carbono, é essencial que nós façamos o primeiro reconhecimento, né, desse processo sobre o que está acontecendo com o nosso clima. E dentro da pegada de carbono, essa parte da sociedade olhar para a cadeia de suprimentos é muito importante. Então, tudo isso, ela entra, né, nas metas das empresas, com os créditos, que vão ajudar ali ao ODS, né? Ao ODS, o ODS, né, como alguns chamam, o ODS 13, né, que vai estar ali trabalhando exatamente para essa meta, né, de redução das emissões, e vão mobilizar muitos recursos internacionais de países envolvidos para essa meta, a meta 13, né, que está ali dentro do ODS, para a gente trabalhar cada vez mais essa linha. E falando um pouco dessa parte, né, desse ODS, todos eles que foram lançados aí pela ONU em 2007, né, esses 17 objetivos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, os ADS, que são, de alguma forma, as orientações, as diretrizes de como que as empresas e as organizações, a sociedade, né, deve atingir essas metas até 2030. É muito triste falar que essas metas nem de longe estão sendo atingidas, ou seja, está acontecendo é uma situação complicada, porque os países eles precisam entrar mais nessa linha de objetivos, né, de sustentabilidade, e a gente vê poucas ações ainda sendo concretizadas. E se a gente pegar lá os índices de alcance dos ODS que foram aprovados aí em 2015 pela sociedade, pelos países, pouco desses ODS estão sendo alcançados e estão sendo trabalhados. Então, quando a gente fala do ODS, né,
o 13º, ele fala exatamente sobre os créditos de carbono e como que ajudam os créditos de carbono a promover essas metas do ODS 13, né? Os créditos de carbono, eles vão estar conectados ao ODS 13 porque eles vão buscar combater ali as mudanças climáticas, os impactos que essa mudança climática teve, e eles vão ser gerados ali com resultados de projetos que vão estar ali reduzindo e removendo da atmosfera essas emissões de gases de efeito estufa. O ODS 13, ele trabalha muito em cima da receita gerada a partir da venda desses créditos, que ajudam exatamente as emissões desses gases, né? E de uma forma geral, o ODS, principalmente esse ODS 13, ele é o mais responsável ali, acelerando a adoção ali pelas indústrias, pelo comércio e também pela nossa área de suprimentos. Eu trouxe aqui uma linha também, até para nós conhecermos mais sobre os ODS. O ODS 18, né? Foram aprovados oficialmente junto aos países, lá junto à ONU, os 17 ODS. Mas a criação de um novo ODS, ainda que de modo voluntário e restrito, determinado pelo governo, ela é uma iniciativa inédita. Por exemplo, na Índia, o ODS ele foi criado, o 18º, é sobre o empoderamento local, desenvolvimento rural, né? Na Costa Rica, o 18º foi sobre a felicidade e o bem-estar das pessoas. E dentro do Brasil, o ODS 18 foi criado em cima da igualdade étnico-racial, ou seja, um tema muito importante, necessário, todos os dias a gente tem que trabalhar essa igualdade étnica e racial, e isso sim também entra dentro das nossas linhas de cadeias de suprimentos. É muito complicado ainda para todos nós olharmos para uma cadeia de suprimentos e ver e observar que na cadeia de suprimentos não existe tanta diversidade, não existe tanta inclusão para pessoas de diferentes grupos entrarem, ou seja, você olha ali e são sempre as mesmas caras, né, de homens, brancos, héteros, e não tem uma diversidade grande nessa parte. Então, nós precisamos trabalhar sim com esse ODS 18 dentro da cadeia de suprimentos para trazer a linha uma linha mais social dentro aí das nossas gestões de compras. E quando a gente fala, né, dessa sustentabilidade, também tem uma outra linha que são esses escopos, né? Quando a gente fala dos gases de efeito estufa, eles são classificados, né, em categorias de escopo 1, 2 ou 3. E essa forma, né, de agrupar as fontes de emissões, elas estão ali provenientes de operações e dentro dessas atividades que vão ser realizadas ali pelas empresas, né, e vão ser ali provenientes de uma cadeia de valor mais ampla, né? E quando a gente fala sobre essa parte de compreender, né, toda essa parte dos escopos, o escopo 1 é muito importante entender que o escopo 1 ele resulta da atividade sobre o controle da organização. Então, isso inclui queima de combustível, emissões de processo de fabricação, você está ali dentro de uma fábrica, a emissão do escopo 1 de combustível, ou seja, gás de refrigeração, e tudo isso, ele fica dentro do escopo 1. E uma prática, as empresas, por exemplo, de alumínio, com a frota de caminhões refrigerados, transporte de produtos, e essas emissões elas vão resultar ali, por exemplo, da queima de diesel, de motores de caminhões, de emissões provenientes de geradores a diesel e tal. Isso tudo está dentro do escopo 1. E aí, quando a gente observa o escopo 2, né, que trabalha ali com as emissões indiretas, né, ocasionadas ali pelo uso da energia da empresa, de compra proveniente da eletricidade, do calor e do vapor. Ou seja, uma empresa ela vai comprar eletricidade de uma rede elétrica e ela vai depender de fontes fósseis, como gás natural, para que ela não dependa, né, de gás natural. E essas emissões vão ser geradas por uma produção dessa eletricidade que vai ser consumida ali dentro das operações. E isso tudo vai estar dentro do escopo 2 dessa linha. E quando a gente fala do escopo 3, né, o escopo 3 ele se refere às emissões indiretas, né, indiretas de fonte fora do controle direto da empresa. A empresa não tem esse controle mais. E essa categoria vai abranger todas ali as emissões associadas à cadeia de valor. Então, essa é a linha nossa da gestão de suprimentos que precisa estar ali sendo observada, ou seja, isso inclui bens e serviços adquiridos, viagens de negócio, deslocamento, descarte de resíduo, consumo de água. Então, isso tudo precisa estar muito alinhado, ou seja, a linha do escopo 3, ela precisa ser referente ali a tudo ali que nós possamos incluir ali nas emissões provenientes da cadeia nossa de fornecimento, né? E
tratar isso com uma destinação maior ali pelos processos e pelos produtos que foram gerados ali. Se formos nós, né, tomarmos como exemplo da indústria também de alimentos, o escopo 3, ele pode ser desenvolvido, por exemplo, pelo upstream e downstream, né? Downstream gerados ali de transporte, armazenamento de produtos vendidos. E o upstream ali é da produção, por exemplo, de ingredientes, carnes, grãos e o que são adquiridos ali pelos fornecedores que utilizam, por exemplo, fertilizantes químicos, e o impacto ambiental dessa produção também se reflete ali nas emissões do escopo 3 da empresa contratante. Isso também é muito importante. E muitas das empresas da emissão do escopo 3, elas representam 70% da pegada de carbono, e muitas vezes chegando a 90%, tá? E o percentual de muitos casos, ele é muito mais elevado que o escopo 1 e do escopo 2. Então, a gente tem que ficar preocupado realmente com esse tipo dos escopos, para nós sabermos aonde que nós possamos ali atingir. Eu vou deixar esse infográfico também, onde foi criado, para que todos nós possamos entender e trabalharmos em cima de todos esses escopos, tanto 1, 2 ou 3. Vocês vejam ali que no escopo 1 são as emissões indiretas, né? No escopo 2 tem as indiretas, não, no escopo 1 as diretas, perdão, e no escopo 2 as emissões indiretas, por exemplo, de energia comprada. Mas muito dessas emissões não são de dióxido de carbono, né, o conhecido vilão da mudança climática, né? São outros gases, como o óxido nitroso, e dentro ali do escopo 3, outras emissões, só que indiretas, né? Ou seja, e são usados ali, por exemplo, na produção, gases ali, que são usados ali na produção de alumínios, componentes eletrônicos, solventes, né? Extintores de incêndio, e toda ali uma grande indústria que usa ali do escopo 3, por exemplo, a indústria metalúrgica, que se esforçou, né, para as emissões de gases dali para produzir uma mesma quantidade de alumínio, e que caiu, então, em 68%. Olha só, uma atitude de uma linha, de uma indústria que conseguiu reduzir ali em 68%. Então, são essas atividades e são esses processos que nós precisamos estar cada vez observando. E quando a gente fala ali dos desafios, né, da pegada de carbono dentro da cadeia de suprimentos, a falta de transparência e o não utilizar os dados, né, as empresas geralmente precisam de fornecedores para obter essas informações, e muitos fornecedores, até as grandes empresas, ainda não estão conectados a uma tecnologia, por exemplo, a de blockchain, onde seria muito fácil medir toda essa pegada de carbono, mas a gente não pode obrigar os nossos fornecedores a trabalhar com isso, mas a gente pode incentivá-los a trabalhar com uma linha muito mais focada em dados, né, em números. Quando a gente trabalha em cima disso, a gente pode obter ali as emissões associadas ali à matéria-prima e tal, e nem todos esses fornecedores que estão com esse sistema podem dar, mais nós, como uma empresa, se você trabalhar dentro de uma empresa grande, você pode incentivá-los a, pelo menos, informar sobre a linha deles de produção, e nós calcularmos, ou tentarmos, de alguma base, calcular ali o impacto do que nós estamos fazendo. E quando a gente fala, né, ainda sobre os desafios, né, da pegada de carbono, a complexidade nossa da cadeia de suprimentos, especialmente dentro dos setores de manufatura, né, tecnologia, alimentos, onde há múltiplos fornecedores, né, de segundo, terceiro nível, fornecedores esses de indústria, por exemplo, da nossa indústria de óleo e gás. Ou seja, é um grande desafio mensurar tudo isso, essa pegada de carbono. E a cadeia de fornecimento, frequentemente, ela vai se estender a outros países, ela vai se estender a outros locais, e as práticas de medição podem variar de uma região para outra. Então, nós que trabalhamos aí com fornecedores internacionais, é um desafio maior, e que vai dificultar, então, essa consolidação aí de dados em uma única métrica, né, coerente e comparável. Então, nós precisamos, de alguma forma, nos treinar cada vez mais para obter esse processo. Por exemplo, custos e recursos, né, implementar o processo de medição da cadeia de suprimentos durante todo o nosso processo de supply chain, ele é caro e vai exigir ali recursos, né, em termos de tecnologia. Então, não dá para você imputar isso nos seus fornecedores, se for um fornecedor de médio e pequeno, né? Porque muitas vezes esses fornecedores não têm infraestrutura necessária. Então, de alguma maneira, isso precisa ficar na conta das grandes empresas. As grandes empresas precisam trabalhar para incentivar a criação não do ótimo, né, mas do bom dentro das médias e pequenas empresas. Trabalhar com o engajamento dos nossos fornecedores, mostrar para eles o quão isso é importante, né? Trabalhar
e fornecedores que estão dispostos ali a serem capacitados de recursos e revelar informações estratégicas, ou seja, você precisa também escolher fornecedores que estão engajados nesse processo. Nós, como cadeia de suprimentos, nós, como compradores, gestores de fornecimentos, nós precisamos começar a escolher os fornecedores também por esse critério. O critério hoje de sustentabilidade, o critério hoje de pegada de carbono, já faz parte aí de todos os nossos bids, né, de RFIs, RFQs, que são processos de cotação aí no mercado junto a esses fornecedores, e isso vai fazer uma diferença no final para compor esse processo todo de uma pegada de carbono, né? E nós precisamos, então, mapear, né, bens adquiridos, compra de insumos, bem de capital, atividades relacionadas, emissões ali que estão dentro do escopo 1 ou 2, a distribuição de produtos adquiridos, vendidos, ou seja, o reuso desse processo. E tudo isso, esse mapeamento de resíduos e situações que vão estar ali trabalhando, por exemplo, com viagens, deslocamento de funcionários. Será que é necessário o deslocamento de um funcionário para uma reunião ou ele pode fazer sobre videoconferência? Então, alguns ativos alugados em montante associados ao uso da empresa que aluga em outras entidades, a gente precisa começar a rever tudo isso, né? E também coletar esses dados, que uma vez mapeada ali dentro das categorias, elas vão ser muito mais desafiadoras, ou seja, é nessa etapa que a empresa precisa envolver e compor ali toda essa parte, né, de logística e de como está sendo feita essa abordagem, ou seja, é necessário concentrar ali os esforços nas atividades que possuem mais emissões, né, mais significativas, né, e logo dentro da cadeia de suprimentos coletar, então, esses dados históricos, dados que foram apropriados pelos fornecedores e estão sendo repassados para a empresa contratante, que precisam ser considerados ali na descrição da categoria, exatamente para calcular a forma apropriada em cima disso. E quando a gente fala sobre isso, utilizar esses dados para identificar ali a melhoria, nós precisamos entender, né, como a gente pode observar os dados que vão estar sendo empregados ali dentro de relatórios de transparência, ou seja, analisar ali o transporte, os produtos dentro dos centros de distribuição, gerar uma análise quantitativa, né? Explorar opções, principalmente nós da área de logística, explorar opções melhores dentro desse transporte sustentável, buscar otimização de rotas. Hoje você tem lá a tabela do DIFAL, né? Esse DIFAL, muitas vezes, é pouco explorado pelos analistas de logística, ele é simplesmente visto como algo tributário, mas nessa forma de você observar como que você pode trazer uma melhor logística para o seu processo e reduzir com isso as distâncias, né, e reduzir a forma como você faz, ou seja, mandar um caminhão entregar e trazer esse caminhão cheio, trazer esse caminhão, trabalhar, por exemplo, dentro dos processos de OEA. As empresas precisam se certificar em processos do OEA para reduzir, né, o tempo de espera daquela mercadoria em chão, ou seja, fazer o despacho em águas. Ou seja, tem vários assuntos que a gente pode estar coletando aí, pode estar trabalhando dentro da área, né, das tendências, né, de sustentabilidade da cadeia produtiva, né, planejamento futuro, né, caminhões, trabalhar com os caminhões médios, pesados, que eles são responsáveis por 8% dessas emissões, isso é dados dos Estados Unidos, ou seja, e trabalhar ali na capacidade de prever, né, as previsões, os desenvolvimentos futuros, né, sobre isso. A cadeia de fornecimento industrial não é uma exceção, ou seja, e se trabalhando com isso, trabalhando com esses dados, existe sim a possibilidade da gente reduzir e muito essa nossa pegada de carbono, né? Trabalhar a conscientização dos consumidores, né? Alguns exemplos, por exemplo, como as corporações que estão começando a trabalhar a consciência, a sustentabilidade, né? Trabalhar como que vai ser implementado, como fazer o cálculo da pegada de carbono. Hoje nós compramos certos equipamentos que eles já dão os índices da pegada de carbono, então você tem a possibilidade de escolher, né? Hoje, a grande propaganda, por exemplo, da Apple é exatamente isso, a sustentabilidade, mas a gente também precisa conferir se isso também não é uma forma, né, de estar ali vendendo algo que, na realidade, não é de fato, o assunto, ou seja, as empresas, por exemplo, tem empresas suecas de alimento que ela começa a rotular
os seus alimentos exatamente com o impacto climático que aquele alimento teve, né? E quanto maiores as emissões, maior será o preço do produto. Eles começam a trabalhar com isso, né? O preço do produto ele vai ficar mais caro se eu estiver trabalhando com emissão de produto. Então, você vê a conscientização dessas empresas responsáveis por esse produto, né? Por essa linha, né? E quando a gente fala das novas tecnologias, a gente está falando do IoT, a gente está falando das IAs, né? Que são aí a próxima fronteira, né, da tecnologia, principalmente das empresas que trabalham com a linha de cadeia de suprimento. Elas vão ajudar muito as implementações, as práticas ao longo prazo, ou seja, os agricultores vão aprender a otimizar os rendimentos sem efeitos ali de adversos do meio ambiente, né? Empresas como a Farm Grow, que ela emprega né, tecnologias de sensoriamento remoto, olha que bacana, imagens de satélite IA, né, para rastrear a produção, elas vão observar riscos da sustentabilidade e do desmatamento, ou seja, isso tudo são práticas, né, principalmente dentro da cadeia de suprimentos, que vão estar agregando ali para essas emissões, para essa pegada de redução de carbono, né, logística reversa, devolução de vendas online, ela está crescendo quase 30%, a gente precisa trabalhar as empresas, como que elas vão estar se organizando para isso, né? Aqui dentro da To Be Supply, a gente tem já tecnologias que estão sendo envolvidas aqui pela nossa área de tecnologia, ou seja, de entregar para as empresas projetos com visibilidade em tempo real, né? Trabalhar ali dentro de dashboards, trabalhar ali com visibilidade ali de aonde a gente pode trabalhar com RFID, a gente já trabalha em alguns projetos onde a gente organiza e a gente rastreia essas reduções de emissões, ou seja, a To Be Supply já tem vários projetos que vão contribuir ali com a estimativa de emissões de gases de efeito estufa, níveis de padrões de emissões que vão estar mudando de tempo em tempo dentro daquela empresa, quais faixas têm os menores e as maiores emissões. Então, todos esses produtos que a To Be Supply traz aí dentro da linha, né, do ESG Supply, a nossa área, né, de suprimento sustentável, ela está com foco principalmente também dentro da área de transporte, onde nós temos já alguns projetos em curso, onde a gente trabalha exatamente com a linha, os modais ferroviários, marítimo, rodoviário, ferroviário, onde contribui, a gente já consegue emitir relatórios de emissões desses modais que vão agregar ali as empresas que querem saber um pouco mais. Nós já temos ali mapas, tem já projetos onde a gente já plota isso de uma maneira onde eles podem estar observando, por exemplo, os veículos, a área de logística, quando eles estão parados, quando eles estão em movimento, a gente faz esse cálculo baseado em RFID, baseados em IoT, Machine Learning, ou seja, a gente já consegue entender isso com os nossos projetos, de que forma a gente já está trabalhando com isso. Esses daí são os nossos projetos, ou seja, esse aí que vocês estão vendo são os dashboards, e a gente agora está desenvolvendo soluções que gerenciam proativamente o espaço e vai reduzir ali o tempo de desperdício, ou seja, são os acessos a ETAs, né, que são os preditivos de trânsito, né, que proporciona um planejamento muito mais eficiente. Nós, da To Be Supply, já estamos trabalhando exatamente com esses projetos de visualizar a empresa e de trabalhar todo esse processo da empresa e identificar quais são esses gargalos, identificar na empresa exatamente aonde pode ser melhorado, isso tudo em tempo real, e trazendo isso para um painel onde o gestor, né, da área, a área, por exemplo, de PNID, a área de P&D, né, das empresas, elas podem estar observando tudo isso e trazendo muito mais assunto para a sua decisão estratégica, né, estar subindo dos KPIs para os OKRs. Então, nós da To Be Supply estamos muito engajados dentro dessa linha da cadeia de suprimentos, dessa linha de tecnologia para descobrir como nós podemos melhorar. Mas isso também passa por nós, né? A conscientização nossa, pessoal, de não desenvolver mais projetos e processos que vão estar ali aumentando, então, essas emissões de gases poluentes, gases aí, principalmente carbono, que vão estar ali causando um malefício imenso para a nossa sustentabilidade, para o nosso ESG, para o nosso mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma dica para vocês. Dentro do nosso blog da To Be Supply, nesse endereço, já tem um artigo falando exatamente sobre isso tudo que nós comentamos aqui nessa live. Então, acessem e vocês vão ler, além disso, muito mais. Nós estamos nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok, todas essas redes sociais sendo abastecidas diariamente
com assuntos relacionados à área de suprimentos, compra, logística, almoxarifado e também dentro da área sustentável. Acesse o nosso site para vocês procurarem, tem e-books gratuitos, tem a parte do blog, tem os projetos que nós estamos desenvolvendo, ou seja, tudo isso focado na área de suprimentos. E o nosso curso, o curso aí de sustentabilidade voltada aí para as compras estratégicas, usando metodologia de dados do Procurement Orchestration e também utilizando a filosofia Lean, exatamente para nós aprimorarmos cada vez mais a nossa compra estratégica dentro de um nível muito mais agregador para as empresas. Já estão abertos também, vocês podem lá se inscrever de maneira fácil, rápida e já dar um passo na sua carreira de forma estratégica. Beleza, pessoal? Quarta-feira que vem temos mais uma live e essa vai ser muito especial, que vai ser direto de Manaus, direto lá da Faculdade do Amazonas, onde eu vou estar fazendo uma palestra sobre sustentabilidade, sobre a cadeia de suprimentos. Então, essa live vai ser diretamente de lá. Espero vocês todos aqui fazendo perguntas, interagindo e trabalhando mais dentro da sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Agora, como eu sempre falo, bora comprar. Tchau, tchau.